Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar. Queremos bendizer, Senhor, e agradecer a Ti por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado, Senhor, pela segurança, Senhor, pelo conforto da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, os meus iguais. Obrigado, Senhor, pelos meus superiores. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos na graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus alunos, ex-alunos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade em nos colocar na tua presença para te servir. Pai querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É o desejo do meu coração que tem sido satisfeito por longas datas. Confessei o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias eu confesso o Senhor Jesus Cristo. Confessei no meu coração na adolescência. Confesso na minha conversação cada dia, na minha oração cada dia, no meu pequeno serviço cada dia. Eu tenho a felicidade de continuar. Eu tenho a felicidade de continuar. Pela misericórdia, pela bondade do Senhor, pela sua mão poderosa sustentando a minha fragilidade, a minha frágil mão, a minha frágil vida. Nós vamos meditar, meus queridos irmãos, na grandeza de Deus em relação aos homens. Nosso texto, primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Aqui nós vamos aprender juntos a respeito da visita extraordinária da rainha de Sabá ao rei Salomão. Quando você está vinculado ao Senhor por qualquer razão e quando você absolve a grandeza de Deus, mesmo que seja momentânea, como foi o caso de Salomão, você tem benefício. Muito embora no Novo Testamento aprendemos que se alguém tem Cristo só nesta vida é uma maldição. Aquele cristão satisfeito porque tem o que comer, porque mora bem, porque está, tudo que eu peço Deus me dá, tudo que eu falo Deus me faz, Deus é muito bom para mim. Cristão desta natureza, não tendo consciência de que está seguro com Jesus, na vida, na morte, depois da morte, a palavra de Deus fala sobre ser um infeliz. Quem tem Cristo só nesta vida é o mais infeliz. Mas ter Cristo nesta vida e nesta morte, depois da morte, é maravilhoso. Então nós vamos aprender juntos após a leitura. 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10 e o versículo 13. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. E veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as palavras, e nenhuma coisa lhe escondeu o rei de tudo que lhe declarasse. Que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida na sua mesa e o assentar
de seus servos e o estar de seus criados e os vestidos deles e os seus copeiros e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, e até vim, e os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Versículo 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Quando você está vinculado a Deus, quando você tem amor ao Senhor, quando você ama o povo do Senhor, quando você serve ao povo do Senhor, quando você pastoreia as ovelhas do Senhor, quando você se identifica com o sofrimento do Senhor e a vitória do Senhor, quando você estende as mãos para o Senhor e só para o Senhor, você é beneficiado de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa, que quem escutar também glorifica, quem escutar também se edifica, quem escutar também procura de alguma maneira compreender o porquê. Eu louvo a Deus pelas Escrituras, eu louvo a Deus, eu tenho a felicidade de acreditar. Nós estamos vivendo uma época muito difícil e nesta dificuldade dos dias de hoje, nós, infelizmente, temos o conhecimento, as informações a respeito de homens mesquinhos que fazem da igreja um trampolim para a vida social, para a ascensão social, para expressão política, para crescimento em vários aspectos. E estes indivíduos, eles ocupam um lugar de honra para fazer a desonra. Estes indivíduos ocupam um lugar de glória e trazem a escória. Pessoas com tal comportamento usam a palavra de Deus, usam o povo de Deus, usam os bens do Senhor, a credibilidade que tem, porque, muito embora alguns fiquem totalmente vencidos, arruinados, destruídos, moralmente eliminados, mas, a princípio, todos
ou a maioria esmagadora, acreditam, até que se conheça os comportamentos, até que se conheça as razões das coisas. Salomão foi um príncipe com uma história igual aos demais. Nasceu de uma das mulheres do pai, um rei que tinha 7 mulheres, teve filhos com 6 delas. E Salomão foi até bem criado. A mãe era uma mulher com formação e ambições. E fez o pai dele, portanto, o seu marido, o rei Davi, jurar que ele seria coroado. Naqueles tempos, o rei era também o árbitro, era o juiz, e além do rei julgar essas causas, no que diz respeito ao reino, só ele podia tomar a decisão, porque ele tinha vários filhos que tinham direito ao trono, que era um absurdo, mas ele tinha 5 ou 6 filhos que poderiam reivindicar o trono na sua ausência. Portanto, ele tomou a iniciativa ainda nos seus dias. E Salomão foi bem criado, razoavelmente bem criado. Salomão foi bem educado e Salomão foi instruído, tanto pelo pai quanto pela mãe, para tornar-se o rei de Israel. E reinou. Também, a princípio, foi um dócil jovem, e nesta sua, digamos, preparação para ascender ao trono, ele cultivou algum desejo espiritual, cultivou alguma comunhão, teve alguma comunhão com Deus, até ser ungido. Foi ungido, o pai morreu e ele começou a andar, digamos, sem o amparo paterno. Uma bela história, uma mãe que dava um certo suporte e cresceu muito. O rei Salomão ficou conhecidíssimo no Oriente Médio, na África, em vários lugares. Nós temos conhecimento, o mundo todo tem um benefício e um crescimento, uma espécie de história de desenvolvimento via comércio. E o Salomão aumentou prodigiosamente o comércio do reino de seu pai com as nações, e do jeito que existiu posteriormente, e talvez até mesmo antes de Salomão tenha existido já em alguma fase da história a famosa Rota da Seda. No Oriente Médio existia as rotas marinhas ou marítimas, onde se comercializava tudo. Na época, a história do tráfico não existia tráfico no sentido pejorativo. Todo tráfico era positivo. O tráfico era a atividade de levar e trazer tudo que fosse necessário ao desenvolvimento, ao crescimento das pessoas, das nações, dos reinos. E Salomão ficou famoso no trato com os fenícios, com os tírios e com muitos outros povos,
pelo comércio marítimo. E as notícias a respeito dele chegaram em muitos lugares, e esta mulher, a rainha de Sabá, ela faz uma viagem de cerca de 2.000 quilômetros para ver o rei, para conhecer pessoalmente o rei, para propor enigmas e testar sua sabedoria, que isso fazia parte dos conceitos antigos. E ela ficou encantada com a organização, com a recepção, a receptividade, com a comida, com tudo que era feito e até o fardamento dos funcionários ou a criadagem. Ela ficou encantada. O texto chega, como todos os escritores, ou a maioria dos escritores dão suas exageradas, diz que não houve mais espírito nela. O versículo 5 diz, por causa da admiração, ela ficou boquiaberto com tudo aquilo que ela contemplou. E ela disse ao rei, no versículo 6, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra. Eu não acreditava que fosse tudo aquilo. Mas eu vi e eu concluí. Não me disseram a metade. Não me disseram a metade. Não me contaram a metade. E ela glorifica a Deus, apesar de não estar até então identificado no sentido de ser uma prosélita e tal. Mas ela diz no versículo 8, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria, e bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, de te pôr para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Palavras proferidas pela rainha de Sabá, chamada no Novo Testamento a rainha do meio-dia, numa referência à sua terra árida e o clima e tudo mais. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos dá esse entendimento. Quando você está vinculado ao Senhor, você tem o crescimento mediante a sua vinculação com o Senhor. A mulher ficou encantada com tudo que viu. E o rei se deu bem. O versículo 10 diz que ela deu 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas, que nunca vi em tão grande quantidade, juntamente com especiarias, que a rainha de Sabá trouxe de presente a Salomão. Deus, na sua bondade e grandeza, engrandece também os que se aproximam dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te encha de graça e seja de fato uma bênção na presença do Senhor. A minha intercessão hoje é pela família do Diego Roy, a Juliana. Me deram a alegria de me visitar ontem com os meus netinhos, Moisés e Julinha. Eu fico feliz, muito feliz. Deus me deu muitos filhos e filhas, e eu os amo no Senhor e interceder por eles. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela comunhão. Te louvamos pela tua graça, Senhor, e a tua manifestação de glória, Pai,
em nossas vidas, nos dando, Senhor, o necessário, nos ensinando a te servir e te amar. Ó Deus fiel e todo-poderoso, abençoa a tua igreja na cidade e no campo, os nossos irmãos. Tu conheces, meu Senhor, a vida de cada um, o histórico de cada um, a necessidade de cada um, a condição do coração. Amado Pai, estenda as tuas santas mãos sobre a tua igreja. Agora te apresento o Diego, a Juliana, a Julinha, ó Deus, e o Moisés. Toma em tuas santas mãos os meus filhos na graça, meus netinhos, meus irmãos. Guarda, Senhor, a família, guarda o Levi, a Solange, guarda, meu Senhor, a família da Juliana, guarda os familiares de ambos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, guarda as nossas vidas, nos dá graça para seguir. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.